Continuando sobre as propriedades da potência, nós temos aqui 1 sobre A elevado a N. Eu posso fazer o inverso, inverter a ordem e a potência, então, ela vai ficar negativa. Então, quando eu tenho 1 sobre x ao quadrado, eu posso inverter a ordem e trocar o sinal, modificar o sinal da potência, indicando essa inversão. Então, 2 terços de x ao cubo. O 2 terços eu vou deixar separado de 1 sobre x ao cubo. Eu posso inverter esse 1 sobre x ao cubo. Invertendo, o que é denominador passa para numerador e eu indico com a potência negativa. Fazendo isso, eu mostro a inversão. Cuidado! Quando eu tenho menos 2 elevado a menos 3, o menos ele vai continuar. Eu vou inverter o 2, então 1 sobre 2. Como eu fiz essa inversão, o sinal da potência negativa ele passa a ser positivo. E agora eu tenho esse menos 1 à terceira, que dá menos 1, 2 à terceira, que dá 8. Esta é a resposta. Da mesma forma, 3 elevado a menos 3. Menos na potência eu inverti a minha base, ficou 1 terço. 1 terço à terceira é a mesma coisa que 1 à terceira, 1. 3 à terceira, 27. 3 vezes 3 vezes 3. Aqui 1 sobre A elevado a menos 3. Esse menos da potência é o inverso da base. O que estava em cima passou para baixo, o que estava embaixo passou para cima. E tudo elevado a 3. A terceira dividido por 1 à terceira. 1 à terceira é 1. Um número dividido por 1 é ele mesmo. Agora, nós temos os exercícios. Eu vou prestar atenção em cada um dos itens, levando em consideração o sinal, levando em consideração os conceitos e vou resolver os exercícios que estão anexos lá na plataforma no Moodle. Agora, nós vamos para um outro conceito que é a radiciação. A radiciação está diretamente ligada à potência e daí nós temos raiz enésima de A é igual a B. Significa que A ou B elevado a N é igual a A. Mas para a gente ter uma ideia mais clara, olha só. Raiz quadrada de 4. Que número que é elevado ao quadrado que vai dar 4? 2. 2 ao quadrado, 4. Agora aqui nós temos raiz cúbica de 8. Então, é o número vezes ele, que dá 8. Então, a gente decompõe, pode ser, por exemplo, 8. Dá para dividir por 2, dá 4. Dá ainda por 2, dá 2. Por 2 dá 1. Aqui o objetivo é chegar a 1. Então, eu tenho que 2 à terceira. Então, 2 à terceira é igual a 8. Daí, nós temos que uma raiz enésima de A, onde N é chamado de índice e A é chamado de radicando. E vamos lá para as propriedades dos radicais. Uma delas a gente já viu na potência, que é raiz enésima de A elevado a P. O A, que é meu radicando, ele passa a ser base. O N, que é índice, ele passa a ser denominador. E o P, que é potência, passa a ser numerador. Então, mais uma vez, o que está no Sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o Sol, o que está no Sol vai para a sombra. Raiz cúbica de 2. Então, é a mesma coisa que 2. Aqui é como se eu tivesse o índice 1. 2 elevado a 1 terço. Raiz não apareceu índice nenhum. Quando não aparece, subentende-se que é 2. Então, 4 elevado a 3 sobre 2. Raiz quinta de 6 ao quadrado. Então, 6, o meu radicando passa a ser base. O 2, potência numerador. O 5, índice denominador. Então, é uma forma de expressar esse radical. Como consequência, então, a gente pode perceber o seguinte. Todas as vezes que minha potência e índice são iguais, eu posso cortar, porque vai ficar N dividido por N vai dar 1 e vai dar a minha própria base. Então, direto, eu já posso cortar. O meu radicando, ele vai ser o exemplo. Então, quando eu tenho raiz cúbica de 2 ao cubo, 2 elevado a 3 dividido por 3, que dá 1, que é igual a 2, eu posso fazer isso direto. Radicando e potência são iguais, corta, e o meu radicando é a solução. Outra propriedade que nós temos é o seguinte: a
raiz enésima de A vezes B. Então, eu posso separar essa raiz em duas partes. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, raiz cúbica de A ao cubo B à sexta. Então, raiz cúbica de A ao cubo, que aqui eu posso cortar. Raiz cúbica de B à sexta. Então, aqui cortou, sobrou A. E aqui eu tenho, olha, B elevado a 6 sobre 3, que é o meu índice. B sobre 3 dá 2. Então, eu vou ficar com A vezes B ao quadrado. A propriedade seguinte me diz, raiz enésima de A dividido por B é o mesmo que raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de A sexta sobre 5. É a mesma coisa, raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de B à quinta. Aqui, raiz quadrada de A sexta, olha, minha potência vai para o numerador e índice denominador. 6 dividido por 2, 3. A terceira. Aqui eu tenho potência numerador, índice denominador. B elevado a 5 sobre 2. Então, aqui não dá para simplificar no denominador, deixa na raiz. O que der para simplificar, eu vou simplificar. Quando eu tenho raiz enésima de B, tudo isso elevado a n, é como se eu tivesse m elevado a b elevado a 1 sobre n, que é tirando da raiz. Aqui eu posso fazer a multiplicação e a consequência que nós temos é que eu tenho b elevado a m sobre n. Como assim? Raiz quadrada de 5, tudo isso a terceira. Então, eu posso diretamente, como aqui a minha potência é 1, 1 vezes 3, 3, 5 é o radicando, passa a ser base, e o índice 2 passa a ser o meu denominador. Se eu quiser fazer de uma forma direta, tudo bem. E, por fim, a raiz enésima da raiz elevada a m de A. Eu posso conservar meu radicando e multiplicar meus índices. Então, raiz cúbica de raiz quadrada de 3. Conserva o 3 e multiplica. 3 vezes 2, 6, é a mesma coisa que raiz sexta de 3. Em seguida, nós temos mais alguns exercícios e o resultado final dos exercícios também estão presentes na lista. Bom, se a gente deparar com uma raiz quadrada de um número como esse 144, se eu não sei direto, eu vou fazer a fatoração. A fatoração é o seguinte, o 144 eu sei que dá para dividir por 2, que deu 72. Ainda dá para dividir por 2, que deu 36. Por 2, 18, 18 dividido por 2, 9. Já não posso dividir por 9 mais, mas eu posso dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Meu objetivo é chegar no 1. Bom, então eu vou fazer o seguinte, o 2 repetiu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu tenho 2 à quarta vezes o 3 ao quadrado, que isso vai dar o 144. Eu vou pegar na forma fatorada e colocar dentro da raiz. Então, 2, porque é raiz quadrada de 144. E o 144 é 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Aqui eu vou desmembrar em duas partes se eu quiser. Ou eu posso direto. 2 à quarta, como aqui é índice 2, vai dividir, vai dar 2 ao quadrado. Vezes, aqui eu posso cortar índice com a potência, que vai dar 3. É o que nós temos aqui embaixo. 2 ao quadrado, 4. 3 elevado a 1, 3. 3 vezes 4, 12. Então, 12 é a raiz quadrada de 144. Outra forma de fazer é por testes. Eu posso fazer assim. 10 ao quadrado é 100. 11 ao quadrado é 121. E vou fazendo essa verificação até chegar ao número que eu quero. Por exemplo, 12 ao quadrado, que é 144. O outro exercício que ele nos dá é raiz cúbica de 243. Eu vou fatorar. 243 não dá para dividir por 2, mas dá por 3. 243 por 3, 81. Dividido por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, portanto, eu tenho que 243 é igual a 3 à quinta. Voltando para o exercício. Raiz cúbica de 243. Então, é raiz cúbica de 3 à quinta. Eu vou separar isso em duas partes.
Raiz cúbica de 3 à terceira vezes 3 ao quadrado, porque juntando, conservando a base, somando os expoentes, eu vou ter o que eu tinha anteriormente. Usando outra propriedade, eu vou dividir isso aqui em duas partes. Raiz cúbica de 3 à terceira, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Esse aqui eu posso cortar, ele sai da raiz. E o raiz cúbica de 3 ao quadrado, como não dá para simplificar, eu vou deixar dessa forma. Se eu quiser ainda 3 ao quadrado é 9, 3 raiz cúbica de 9. São todos eles resultados.